Mauro, eu começo essa entrevista perguntando sobre logística integrada, né? O Porto do Açu tem ali vários empreendimentos e vários estudos de viabilidade de outros empreendimentos relacionados também à transição energética. Eu queria entender como essa proximidade ao porto torna esses investimentos mais atrativos e torna também a monetização desses investimentos mais atrativa. Obrigado pela pergunta. O Porto do Açu é um porto privado no norte do estado do Rio de Janeiro. Já é um porto que é uma realidade, é o maior porto de servir, de suportar, apoiar a indústria de petróleo e gás hoje no Brasil. Tem um ecossistema de empresas que apoiam a indústria de petróleo e gás muito forte. E por uma questão, uma coincidência, o porto está muito próximo, está em frente a áreas que têm um potencial muito grande de geração de energia eólica offshore, né? Que é um dos grandes temas de transição energética que a gente fala, geração de energia renovável no mundo, né? Esse é um setor que atrai aí dezenas de bilhões de dólares de investimento todo ano, é um setor que está começando no Brasil. A gente precisa ainda que a regulação brasileira dê um sinal inequívoco de que a gente vai ter um leilão de cessão de áreas para que as empresas possam começar a fazer seus estudos e aí avaliar a viabilidade desses empreendimentos. Mas, nesse processo de avaliação de viabilidade dos investimentos, o fato do porto ter uma infraestrutura pronta e estar muito próximo dessas áreas, sem dúvida é uma coisa que ajuda muito na economicidade desses projetos. Tipicamente, os projetos de eólica offshore no mundo, entre 1/3 e 40% dos custos totais, eles são divididos entre infraestrutura e logística. Então, se você tem uma infraestrutura que está pronta, você tem um ecossistema de empresas que já atendem a área de petróleo e gás, que parte desse ecossistema também vai atender a indústria eólica offshore, você ajuda a reduzir esses custos e tornar esses projetos mais competitivos. Eu gostaria de perguntar também sobre hidrogênio verde. É um projeto em estudo no Porto do Açu. Como você enxerga essa indústria no Brasil? O Brasil tem um potencial enorme para se tornar um dos maiores e mais competitivos produtores de hidrogênio verde do mundo. Por quê? Porque 70% do custo de produção de hidrogênio é energia elétrica. Se a nossa energia elétrica é bastante competitiva, a nossa energia renovável é bastante competitiva, e de fato isso nos torna automaticamente um player importante no cenário mundial para a produção de hidrogênio verde. Lá dentro do Porto do Açu a gente tem um projeto piloto de uma planta de 12 megawatts de eletrolisador, deve produzir aí por volta de 1.500, 1.800 toneladas de hidrogênio verde por ano. O hidrogênio verde a gente enxerga muito lá no Porto do Açu como um insumo crítico para a industrialização no local. Porque o hidrogênio verde ele tem alguns desafios, né? Um deles é o transporte e outro armazenamento. Então, se eu uso o hidrogênio verde como insumo para a industrialização no local, eu resolvo parcialmente a questão do armazenamento e do transporte dele. E aí a gente começa a pensar no hidrogênio como um feedstock, como um insumo para a industrialização de bens e serviços que o Brasil vai poder exportar de forma bastante competitiva. Então, é importante que a gente enxergue o hidrogênio verde como um insumo que vai dar competitividade para a indústria brasileira, sobretudo em algumas cadeias de valor onde o Brasil já é bastante relevante, como é no caso do minério de ferro, da siderurgia e da própria oportunidade de produzir fertilizante verde com hidrogênio verde no Brasil. O Brasil é um grande importador de fertilizantes, né, um país muito relevante no agronegócio que importa um insumo crítico. Se a gente conseguir substituir parte dessas importações por produção de hidrogênio verde e amônia verde no Brasil, eu acho que a gente vai ser bem sucedido. A indústria de petróleo ainda é grande parte do faturamento do Porto do Açu. Como você avalia as perspectivas para essa indústria no futuro, com uma maior previsibilidade dos leilões, com a oferta permanente? A indústria de petróleo e gás no Brasil ainda vai existir por muitas décadas, porque a gente tem bastante reserva relevante, tanto de petróleo quanto de gás natural. Acho que o interessante que a gente tem ali no Porto do Açu é que a gente vai combinar, vai continuar existindo a atividade da indústria fóssil ali, né, o apoio à exploração e produção de petróleo e gás, mas ele vai ser combinado com todos esses outros projetos de energia renovável que eu comentei com você. Então a gente vai ter o que a gente chama de o porto da transição energética, efetivamente o porto da transição energética. Você vai ter no mesmo lugar os dois segmentos industriais convivendo, né, de forma sinérgica, inclusive, que só vão aumentar a competitividade desses dois segmentos dentro do porto. Então a gente gosta de se intitular de porto da transição energética, de fato seremos o porto da transição energética no Brasil.